Bom, galera do YouTube, boa noite. Vamos hoje falar sobre o que vem acontecendo nos últimos dias com o Gigante da Colina. Tivemos 2 derrotas seguidas para times fracos, como o Paysandu e Náutico. Nesse exato momento, a equipe entrou em campo contra o Londrina e está em andamento o jogo. Vamos torcer que hoje o Vasco consiga uma vitória, mesmo que seja por 1-0, para acalmar os ânimos e para elevar um pouquinho a astral e também a manutenção do Jorginho, pelo menos até o final do campeonato. Acredito que não é o momento de troca de treinador, apesar de achar que muitos jogadores não querem o Jorginho mais. Começa pelo parâmetro do Rodrigo. O Rodrigo, de uma hora para outra, foi afastado do elenco. Uns falam que para resolver problemas pessoais. Outros afirmam que foi afastado por conta de divergências com o técnico. Eu acredito nesse segundo tópico. Acredito que o Rodrigo foi afastado por divergências com o técnico Jorginho. E Júlio César também é outro que puxa a corrente da saída do Jorginho. Nenê é um que está a favor, como eu falei no último vídeo de ontem. Mas será isso suficiente para manter Jorginho no elenco como treinador? É inegável que o Jorginho foi muito importante para o título carioca do Vasco. É inegável também que o Jorginho, por muito tempo, fez o Vasco jogar um futebol um pouquinho melhor do que vinha jogando. Mas isso acabou quando começou a Série B. Quando a Série B começou, o Vasco poucas vezes ganhou de mais de diferença de 2 gols. Se vocês virem as análises, acho que foi 2 ou 3 jogos que o Vasco ganhou com diferença de mais de 2 gols. E apenas 2 jogos, se eu não me engano, com diferença de 2 gols. O resto é tudo 1-0, 2-1 e assim vai. Ou seja, o Vasco vem se arrastando desde o início do campeonato. Para mim, é inegável falar que é o Vasco que há muito tempo não vem jogar tão mal como agora. Eu vou contar um pouquinho da minha história com o vascaíno. Comecei a torcer de coração pro Vasco com um gol de cabeça de Sorato em 1989. O gol do campeonato, de bicampeonato do Vasco brasileiro. Naquele ano, todos apostavam no São Paulo, que estava jogando em casa. Sorato foi lá, meteu o gol de cabeça e o Vasco foi campeão. Mostrando que nem sempre o favorito vence. E aquilo me fez me apaixonar pelo clube. Que eu tinha recebido já a camisa do Vasco, tudo, desde quando eu nasci, que meu pai é vascaíno. Mas, amar mesmo o Vasco foi a partir de 89. Eu já vi um time maravilhoso, eu já vi times ruins. Vou dar um exemplo. Em 1995, Eurico Miranda, atual vice-presidente de futebol, arrebanhou do Sport 2 jogadores. Um era apenas um jogador, como muitos falavam, né? Mediano e promissor, Juninho. Um tal de Juninho. E o outro, esse sim, a cereja do bolo, do pacote, Leonardo, meu xará. Leonardo não arrebentou no Vasco. Também não foi ruim, mas não arrebentou. Juninho virou um ídolo com o tempo. Eu vi esse Vasco de 95 quase cair no Campeonato Brasileiro. Eu vi o Vasco de 96 ficar numa posição decadente lá embaixo. Não caiu, mas ficou lá embaixo. Um time que tinha Ranielli e Macedo em fim de carreira. Um time similar até o de hoje. E que tinha um jogador que salvou o Vasco naquele ano. Que tinha sido contratado da metade para o final do campeonato, que eu aprendi a gostar. E que muitos vascaínos criticavam por muitas das vezes sumir em campo. O jogador se chamava Ramon Menezes. Em 1997, é um ano que nenhum vascaíno pode esquecer. A dupla Evair e Edmundo conquistou os corações dos vascaínos. Foi campeão em cima do Palmeiras na final, com um show de Carlos Germano no final. Devemos a ele também esse título, pois por 2 empates conseguimos o título de 97.
Em 98, conseguimos ir para a Libertadores e ser campeões, com um ataque formado por Luizão e Donizete, que jogava como música. Fizemos um campeonato brasileiro mediano. Em 99, o Vasco continuava um time brigando lá em cima, mas não no mesmo embalo de 98. No ano 2000, foi o ano que o Eurico Miranda criou uma espécie de campeonato para salvar o Fluminense. O Fluminense, que estava na terceira divisão e havia sido conquistado a terceira divisão no ano anterior, mas ele ia ter que passar pela segunda. E Eurico criou, juntamente com João Avelange, a Copa que dava o nome João Avelange. E era um campeonato que englobava as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Fluminense se alavancou da Série B à Série A graças a Eurico Miranda. E a última vez que eu vi o Vasco com um time capaz de fazer uma vitória daquela, inesquecível nas memórias e no meu coração, um jogo marcante, o jogo mais marcante da minha vida, o jogo que eu aprendi a ver, rever, e hoje em dia com muito mais saudade do que qualquer outra coisa. A virada da Mercosul. Depois de estar perdendo 3-0, o Vasco vira para 4-3 no maior, considerada a virada do século. Sem comentários. O Vasco tinha Juninho Paulista, tinha Juninho Pernambucano, tinha Edmundo, tinha Euler. O Vasco tinha um timaço. Só que, nesse mesmo ano, houve uma coisa que Eurico fez. Eurico brigou com a Globo. E o que ele fez? Ele colocou o logo do SBT na camisa. Lembra-se disso? E o Vasco foi campeão brasileiro em cima do São Caetano. Aquele logo custou ao Vasco longos anos de decadência, de brigas. A estabilidade do Vasco em relação a patrocinadores acabou. A fornecedores acabou. Graças à briga entre a Globo e Eurico Miranda. E daí pra cá, eu só vi um Vasco que poderia ter ganhado títulos mais fortes, vamos dizer assim. Conseguiu em 2011 um título que nunca havia conquistado, que era o de Copa do Brasil. Também aos trancos e barrancos, vamos ser claros. O time é bom, o time era bom, tinha jogadores promissores, mas foi aos trancos e barrancos que ganhamos aquela Copa do Brasil. O Diego Souza jogando muito bem, Dedé, tivemos aí o Éder Luiz jogando bem, tivemos o jovem promissor Rômulo estourando, e o Vasco conseguiu sair daquele ano, 2011, com o título da Copa do Brasil. No 2012, perdemos aí a Libertadores por bobeira, naquele chute errado do Diego Souza. Quem não se lembra disso contra o Corinthians? E jogou no lixo a nossa chance de ser campeão da Libertadores pela segunda vez. Porque eu tenho certeza que se passasse pelo Corinthians, o Vasco seria campeão. Então o que acontece? Daí pra cá, o Vasco só foi queda. Isso que eu pulei alguns anos, pra mim eu não gosto nem de lembrar. A primeira queda, depois foi a segunda queda e agora estamos aí na Série B. E é um ano que eu não tenho certeza que vamos voltar. E isso me deixa muito triste. Porque um time da grandeza do Vasco deixar os seus torcedores com a pulga atrás da orelha. E por que eu falo isso? Porque o Vasco, os torcedores não estão indo no estádio. Porque os torcedores estão com vergonha. Vergonha de estar com terceira vez na Série B. Vergonha de o time do gigantismo do Vasco precisar de um apoio de torcida na Série B. Série B não é lugar do Vasco. A torcida está fazendo o quê? Uma espécie de protesto não indo aos estádios. Outra coisa, segunda coisa. A diretoria do Vasco bota os ingressos lá em cima, numa Série B. Como é que ela quer que o torcedor vá no estádio? Não tem como. Eu sei que o clube precisa pagar dívidas, eu sei que o clube tem que pagar salário em dia, eu sei que o clube precisa de tudo, mas, a torcida ser penalizada, ser obrigada a pagar ingressos gigantes, altos, preços altos no ingresso, numa crise que nós estamos aí no país, pelo amor de Deus,
A torcida merece respeito. Se o Vasco já está numa situação deplorável de Série B, penando para subir, com um time muito aquém das suas tradições, isso só faz com que a torcida fique mais triste, mais decepcionada. Mas a torcida também pode fazer a parte dela, se associando ao clube, votando para próximas eleições num candidato que supere aí a situação hoje em dia e que faça com que o Vasco dê a volta por cima, volte àqueles tempos de 97, 98, de 2001, que volte a ser o Vasco da virada marcante na Mercosul 2000. É essa minha vontade, meu sentimento. Mas para isso, como eu falei ontem no programa, e volto a repetir, o Vasco precisa unificar a oposição. Ter apenas um candidato contra a atual situação vascaína. Porque assim sim, eu falo para vocês, não vai ser fácil o doutor Eurico, Horta ou quem quer que seja ganhar. O Vasco precisa de pessoas com ideias novas. Ideias que com certeza vão superar as ideias do atual presidente, que são arcaicas. Tudo bem, ele recuperou o patrimônio do Vasco, principalmente no estádio, recuperou o time de basquete. É inegável que a administração dele hoje é melhor do que a passada, porque a passada foi desastrosa. Ele teve que sair pela porta dos fundos. Mas a de hoje? A de hoje está um pouquinho melhor. O Vasco não precisa de presidente que fique um pouquinho melhor, que se paute ali em ganhar do Flamengo. Precisa sim de presidente que fale assim: ganhou um brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, levei o time a Libertadores, ganhou uma Libertadores. É isso que o Vasco precisa, título de expressão. E para isso eu acho que o Vasco precisa ter um treinador e um presidente à altura das tradições do Vasco e com ideias novas. Eu apostaria num 2017 com uma nova chapa vencendo, sendo da oposição, unificada, como eu te falei, e um treinador, não de nível, eu não estou dizendo de nível, eu estou dizendo um treinador de respeito, um treinador que imponha aos jogadores ideias novas. Nós temos aí surgindo grandes nomes, o Roger do Grêmio, temos aí o Fernando Diniz, que é um excelente treinador jovem. Poderia ser lançado já antes do Eurico sair do Vasco. O Jorginho é um treinador da mesma forma com que o presidente, arcaico, na minha opinião. Não muda sistema de jogo. Tu pode ver, hoje botou aí o William e o Diguinho. Onde é que o Diguinho tem espaço para ser camisa 5? Quase não tem espaço para ser camisa 5, nem pelada de rua. Me desculpa aí, com todo respeito ao Diguinho. Nem no América ele jogava. Quanto mais no Vasco. Aí vai o Eurico lá. Renova com o Diguinho, renova com o Marcelo Matos. Ele tá de brincadeira. Só falta agora renovar com o Aslan. Eu não duvido nada. Então, torcida, basta, cabe a vocês o quê? Perdeu pro Londrina? Vai lá, protesta no estádio. Pede a saída do Jorginho, sei lá. Pede a saída do Rodrigo. Pede a saída de alguém que tá fazendo o Vasco cair desse jeito. Aí hoje vem, ele troca de uma vez só, bota o Pikachu como segundo volante. Vamos supor, entrou o William. Aí o Pikachu foi pro banco. Onde é que o Pikachu pode ir pro banco no Vasco? Era mais fácil botar o Ederson sozinho no ataque e deixar o Pikachu como armador junto com o Nenê e o Andrezinho. Mas não, vamos botar o Pikachu de segundo volante, ele vai pro banco. Aí bota o William Oliveira, que já não joga um maior tempão. Aí bota o Diguinho. É difícil. Torcedor, tá difícil aturar também o treinador vascaíno nessas ideias bobas e de jirico, na minha opinião. Com todo respeito ao Jorginho, fez um excelente campeonato carioca, mas o Doriva também tinha feito. O Vasco foi campeão com o Doriva, depois o Doriva acabou com o Vasco. É a mesma coisa do Jorginho esse ano. Eu acho que o Vasco precisa de um treinador jovem e de ideias boas. Eu acho que o Roger e o Fernando Diniz são fundamentais, um dos dois vir e assumir aí a gestão do Vasco. O Roger está aí no mercado, seria um bom nome aí até para esse ano. Se a coisa degringolar hoje, o Vasco perder, tem que contratar outro treinador. Não pode ficar do mesmo jeito. Não pode ficar esperando não subir e ficar mais um ano na Série B.
penando novamente. Será motivo de chacota para todo mundo. O Vasco já é motivo de escárnio. Deixa o treinador, deixa o torcedor, deixa todo mundo com o cabelo em pé se toma uma porrada de um time lá de baixo. Já falam, o Vasco não vai subir. E a pressão em cima dos jogadores está muito grande. E o Vasco precisa realmente dessa pressão porque é um time grande. Eu acho que o Jorginho peca numa coisa muito grave. É não lançar os jogadores da base. Ele bota o Alan hoje no fogo. E por que eu falo no fogo? Porque o Vasco perdeu o Júlio César. Aí botou o Alan. O Alan vai mal, ele queima o moleque. Tudo bem, queimou. Mas melhor queimar o garoto, jogar um jogo assim para mal e testar a base, do que fazer o que ele está fazendo. Lançar o Thales de novo no ataque. O Thales é impossível estar jogando no Vasco. Ele tem que já, sei lá, ser dispensado por deficiência técnica, por estar de sacanagem com a balança. Aí o Vasco me mantém ele, mantém Leandrão, dois jogadores que se juntar não dá um. Ao invés de contratar um jogador que pelo menos daria aí um banco de reserva bom. Mas é isso, torcida. Eu falei hoje um pouco da minha história, do como eu virei vascaíno, e como eu tô triste com a atual situação. E peço a vocês, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, dê seus comentários, suas curtidas, suas inscrições no canal, vão me fazer super feliz, vão fazer o canal continuar nessa imensidão aí do YouTube, como um vlog só para vascaínos. Em breve eu vou estar lançando também um novo canal, também falando sobre futebol brasileiro. E ainda estou aí talvez pensando aí em outros canais, mas não para esse ano. E eu peço para vocês, gostaram do canal, gostaram desse vídeo, inscreva-se, porque eu quero que esse canal bombe no YouTube. Eu quero fazer com que esse canal traga para cá uma qualidade de vídeo melhor, tendo condições de trazer um melhor conteúdo para vocês cada vez mais. E muito obrigado, que sem vocês estarem vendo esse vídeo, sem vocês estarem curtindo, sem vocês estarem se inscrevendo, esse canal não continua. Eu quero muito continuar por muito tempo aí com vocês. Muito obrigado quem viu o vídeo aí até o final. Quem não viu até o final também, muito obrigado, de qualquer jeito. E fiquem com Deus. Um bom final de semana. Vou tentar trazer outro vídeo amanhã no final do dia. Mas deixo aqui meu abraço e torço aí para que logo mais, daqui a 1 hora mais ou menos, a gente tenha uma alegria. Mesmo que seja um 2-1 suado, 1-0. Meio a 0 hoje está valendo, com o time do Vasco jogando do jeito que está jogando. Vamos lá, vamos para cima, vamos torcer aí, pelo menos para a gente ficar em segundo lugar essa rodada, já que o Atlético Goianiense ganhou de 3-0, eu acho que não consegue passar nem o Atlético Goianiense. Mas eu acho que a gente tem que se manter entre os 4. E mesmo que não seja campeão, até porque eu não faço questão, eu acho que muitos de vocês também não fazem de ser campeão da Série B, pelo menos subir. Já é o mínimo que o Vasco tem que fazer esse ano. Valeu, gente. Uma boa noite para todos. Valeu.